Aí, Eli, nós já estamos ao vivo. Primeiro, boa noite, né? E enquanto isso, eu já estava falando para ele aqui, o pessoal que está acostumado a estar com a gente, esses 3, 4 minutinhos iniciais aí, é para dar tempo do pessoal entrar, poder compartilhar. O pessoal está acostumado já com o formato, e daqui 2, 3 minutinhos, o Eli tá começando a bater um papo com a gente. Depois eu apresento oficialmente, né, Eli? Mas vocês estão vendo aí, gente, só para aproveitar, só para a gente não deixar passar, para não esquecer, porque eu esqueço. Vocês estão vendo aí em cima, do lado direito na nossa transmissão, o logo do Nosso Lar e do Amigos do Bem. Não é só porque o Eli está com a gente hoje, né? Quem está acostumado já a algumas participações nossas já percebeu que não é só em homenagem ao Eli. Na verdade, é uma alegria muito grande, que são amigos. Eu acho que o Eli ainda nem sabe disso. O Vado e o Júnior, na verdade, vou começar antes, vai. O responsável por eu ter ido parar na doutrina espírita foi o seu Almeida, que eu sou de São Grande Carlos. Almeida. Então, na verdade, quem me jogou nessa fria toda foi o seu Almeida, porque eu estudei a vida inteira com o Wander. Certo. E eles moravam em frente do diocesano, onde a gente estudava. Então, eu fui meio que Tá criado junto com... eu fui criado meio junto com o Wander e tal, e a gente acabou... Então, na verdade, quem me levou para o Espiritismo foi o seu Almeida. E aí, agora, está o Júnior, o Vado, estão à frente de todo esse trabalho super legal do Nosso Lar, que a gente resolveu fazer essa parceria. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo em conjunto, né? Tanto que tem o logo aí nosso junto do Amigos do Bem, do Nosso Lar, que foi, assim, uma alegria muito grande, porque a gente está tão acostumado, infelizmente, mesmo dentro do movimento espírita, uma ciumeira, umas bobagens tão grandes nesse sentido, e aí foi super bacana, principalmente com esses amigos tão especiais, né? Então... Não, a gente está acompanhando, até tem uns grupos nossos de estudo, e está sendo divulgado, as palestras em conjunto, até internacionais, sendo divulgadas, sim. Você faz o ESD junto com eles aí, né? Faço o ESD, já fiz Coen também. O ESD, eu acho que o meu irmão deve estar junto com você, não está não, o Daniel? O Daniel deve estar no primeiro ano. Primeiro ano ele está. Eu estou no segundo ano. Então tá. Quem que está com você? A Bá está com você? A Isabela está com você? Também está no primeiro ano. No primeiro também? Tá tudo leve, esse povo não gosta de estudar não, ele deve estar ao vivo aí, eles ficam tudo bravos depois que eu falei que eles não gostam de estudar. Eli, nós já estamos quase em cima, eu vou continuar compartilhando aqui. Então agora, gente, para quem está acompanhando, nós estamos vendo aí, nós estamos em quase 40 pessoas ao vivo, muita gente já dando boa noite. Pessoal que está acostumado com a gente, por favor, estou vendo aí, Pri, Rivaldo, Madá, Maria das Graças, Silvana, Valéria, Ana, Fernanda, Márcia, pessoal que já está acostumado, está sempre com a gente, já está a postos aí. Então, quem puder compartilhar, e quem está chegando agora, eu vou apresentar oficialmente o Eli. O Eli é lá do Nosso Lar de São Carlos. Quando nós conversamos e fizemos, o Vado e o Almeida fizeram uma das parábolas, o Eli. E quando eu comentei com eles, para eles falarem de alguém e tal, o Vado falou, eu sei, mas deixa eu conversar com o Júnior. E os dois, não, convido o Eli, que vale a pena, que é super estudioso e tal. Então, em primeiro lugar, assim, Eli, muito obrigado. Embora você arrumou uma encrenca, eu vou te contar, já que você arrumou uma encrenca, porque a Renata já ficou toda melindrada. Falou, aí ele vai fazer, aqui eu convido e ele não vem, então tá bom, depois você vai ter que se virar com ela aí. Você vai arrumando encrenca, já falei para você. Você viu que eu fico enfurnado. Eu falei para você, amigo do Santa Maria, eu falei para você que é bom não espalhar, porque isso é ponto negativo para as pessoas. E aí o povo vai ficar com ciúme de você estar fazendo com a gente. Mas ele é uma alegria ter você aqui. Pessoal, aquilo que eu te falei, estava falando fora do ar e falei agora no comecinho, é uma casa que eu tenho um carinho muito grande. Eu conheci a doutrina espírita aí no Nosso Lar. Sempre que possível eu estou aí. Dia 2 de agosto nós vamos estar fazendo, e era para ser presencial, talvez ainda façamos aqui online, mas eu tenho um carinho muito grande, então isso se estende a você. Então, primeiro, muito obrigado mesmo, aproveite o tempo, espero que você goste. Aquilo que eu te falei, o pessoal tem usado muito para fazer o Evangelho no Lar,
o pessoal tem gostado muito de falar das parábolas, né, que é uma coisa que dentro da doutrina espírita, outro dia a Melissa acho que comentou isso, falou, a gente usa as parábolas quando vai fazer palestra sempre dentro de um capítulo do Evangelho, e às vezes a parábola é usada só para dar um retoque, né? E dessa forma o pessoal tem gostado muito. E você escolheu parábolas interessantes e não tão conhecidas, eu achei muito bacana. Então, ele Eu achei fica à vontade, interessante mesmo. tá bom? Aproveite, no finalzinho a gente se fala só para se despedir. Tá certo. Obrigado, Alexandre. É um Obrigado a prazer. você. Bom, então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E eu trouxe a parábola da torre, o construtor da torre, né? E o rei guerreiro. Elas não são muito conhecidas porque elas não estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos outras parábolas que também falam desse contexto na qual iremos abordar hoje. E então eu trouxe até por incentivo, já que nós somos cristãos, e às vezes passa desapercebido que o Espiritismo é uma doutrina, é uma religião cristã, pois ela advém do Cristo. E um incentivo também para que o espírita ele busque também nos textos bíblicos os seus ensinamentos, né, e compreensão desses textos também. Então, eu vou ler aqui a parábola. Ela está contida em Lucas, capítulo 14, e eu vou ler os versículos dos 27 até o 33. Talvez eu até finalize esse capítulo, mas por hora vamos nos abordar a parábola. Iniciemos. E quem não carrega a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar-se com 10.000 e é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, pessoal, essas são as duas parábolas, são bem curtinhas, só que elas são de grande peso para o cristão e para nós espíritas. Elas vêm falar para a gente do comprometimento nosso com Jesus, nosso comprometimento com aquilo que Jesus nos passou no tempo que ele estava aqui. E isso é de muito grande valia para nós e de muito grande responsabilidade. Trago isso nessa noite, pois sempre que um cristão, muitas vezes, ele começa a abordar os temas, ele começa a se inteirar dentro de uma casa espírita, começa a vir as tribulações e ele começa a desanimar. E Cristo, ele já aborda muitas vezes que não é fácil ser cristão. Não é fácil manter esse nível de moral, de honestidade, de comprometimento ao longo do tempo. Porque ser cristão não está somente no momento que nós estamos dentro do centro espírita, não está somente na hora que nós estamos nas atividades de caridade, né, nos trabalhos voluntários que muitos realizam, mas ele está a todo momento. E muitos estão fazendo esse trabalho nos bastidores, são nossos amigos espirituais, e eles estão totalmente imbuídos de boa vontade e com responsabilidade de nos guiar nesse caminho. E eles estão nesse caminho a todo momento. Não quer dizer que nós, né, no tempo de hoje, não temos outros afazeres. Mas ele quer dizer o quê? Que nós nos comprometemos em todos os nossos afazeres com o Evangelho. De que modo? Nos colocando ao trabalho, com honestidade, colocando a moral de Cristo na prática. Né? E nós temos isso na primeira parábola. Quando ainda ele fala
Por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Ou seja, nós vamos nos comprometer com uma atividade, seja ela qual for. Eu vou colocar o exemplo da casa espírita, mas tome essa atividade como qualquer atividade que possa se ter na vida, né? Temos atividades que elas são nos colocadas, e eu vou explicar posteriormente, que ela é um pouco mais, não digo pesada, mas tem um pouco mais de responsabilidade. Na casa espírita, ninguém é obrigado a estar participando, mas se comprometer, é muito bom que calcule-se, que planeje, se consegue fazer essa atividade até o fim, pelo menos o período anual ou semestral, dependendo da casa, né, ao qual se é vinculado. Por que eu digo isso? Porque cada trabalhador é muito importante. E ele não só se vincula às atividades da casa, mas ele se vincula também ao comprometimento com os amigos espirituais, que tomam, né, como responsabilidade deles nos guiar para os trabalhos realizados. Pois todo trabalho numa casa espírita, ele remete ao público que nos assiste, na qual nós estamos assistindo, né? E não só dentro da casa espírita. Também o nosso comportamento e a nossa postura no nosso dia a dia. Por isso é o comprometimento que nós temos. E é bom calcular. Como calcular ele? Podemos calcular isso e temos que calcular isso com a nossa família. Pois iremos ceder um tempo que seria para a nossa família, ou seja, geralmente nosso tempo na casa espírita é o nosso tempo de lazer. É aquele tempo que nos sobra após as atividades profissionais, as atividades familiares, né? As nossas responsabilidades como filho, pai, como mãe, né? Como esposa, como esposo, né? Então, assim, é importante conciliar isso com a família para que nós podemos ter aquele dia, aquele horário para nos comprometer. Pode surgir eventos, pode surgir novas oportunidades, pode surgir. E é bom que se converse a viabilidade para que não se deixe a torre inacabada. Para que no meio do caminho, do trajeto, como trabalhador de uma casa, nós deixamos o trabalho de lado. Conversado isso, pesado isso, então é importante o que também? Uma casa espírita próxima à nossa residência ou na nossa cidade. Imagine a gente nos comprometer com uma casa espírita que fica a 100 quilômetros e nós quase não vamos lá. Como iremos sustentar isto? Né? Então é importante isso. Caso trabalhemos numa cidade, né, sempre haverá uma porta, uma possibilidade para nós estarmos trabalhando e auxiliando, né, nesse trabalho. O outro ponto é o nosso comprometimento conosco mesmo, né? E isso em todas as atividades. Aí chegamos naquelas 3 máximas de Emmanuel para Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Sempre estamos tentando ter disciplina em várias atividades. Não é somente com nossas atividades no centro espírita, mas com a nossa alimentação, com os nossos estudos, com o nosso comportamento com o próximo, o nosso modo de agir com a sociedade, né? A nossa ética em momentos conosco, somente conosco, sem estarmos com ninguém, que é onde realmente mostramos nosso caráter, né? Quando ninguém está visualizando as nossas atividades. Então, é um comprometimento. Então, nós estamos construindo nossa torre e nos comprometendo a realizar isso. Na segunda parte, na segunda parábola, que é o rei, qual que é a importância de nós mensurarmos, né, se nós vamos guerrear, ou seja, entrar numa guerra ou não. O rei também mensurou as tropas inimigas. E vendo que as tropas inimigas eram muito maiores, ele se absteve da guerra e pediu paz. Tem uma diferença grande nessas duas parábolas, que é a obrigatoriedade.
Na primeira parábola da torre, você pode ou não construir a torre, né? Este homem poderia ou não construir a sua torre. E muitas passagens dizem que é um fazendeiro, né? Coloca um exemplo de um fazendeiro que construiu uma torre. Já o rei tem uma guerra iminente para acontecer. E ele tem que se proteger. Agora, se ele irá guerrear ou não, não é uma escolha. Ele tem que tomar uma decisão. Se ele vai guerrear ou não, ele tem uma escolha. Mas ele tem que tomar uma decisão se ele vai comprometer a vida dos seus homens, das pessoas do seu reino, ou se ele vai tentar uma tentativa de paz. De jogar a toalha, de balançar a bandeira branca e falar, olha, nós não queremos guerra, queremos paz, queremos um acordo, né? Até mesmo se subjugar o outro reino. Que era isso que acontecia muitas vezes. Então temos que saber também as guerras que nós iremos entrar. As guerras que nós iremos querer defrontar. Pois muitas vezes não faz nem sentido. Não faz sentido para a nossa vida. Observando a postura de Jesus, vemos que a sua paz, ele se estendia muitas vezes além do normal. Para nós que achamos que é normal. Né? Dai a outra face, entre outros momentos. Ou seja, é deixar o seu ego, o seu orgulho de lado. Então, é não ficar lutando, né, com o nosso orgulho muitas vezes. O nosso ego, né? Até eu estava falando com o Alexandre, ele está falando do avatar. Eu sempre uso esse termo do avatar. Né? Não fazer com que o nosso avatar entre em guerras injustificadas. E muitas são injustificadas. Muitas vêm da nossa ira, da nossa ansiedade, da nossa precoce manifestação de emoção. Então nós estamos conversando com um familiar muito próximo e de repente ele fala alguma coisa que não nos é agradável e nós despejamos uma rajada de ira sobre essa pessoa. Pode considerar uma guerra isso. Onde o seu ego, que foi ferido momentaneamente, ele despejou tudo. Era necessário isso? Às vezes nós até refletimos depois. Nós pensamos, nossa, por que eu fiz isso, né? Porque eu falei desse modo. Ou pior, nem refletimos depois. Aquela velha frase, eu sou assim e quem está do meu lado tem que aceitar que eu sou assim. E nem sempre ser assim está certo, né? Então, nós refletirmos um pouquinho sobre isso. E o que mais trazemos essa parábola, né? Temos algumas algumas possibilidades, alguns princípios, e princípios que ela nos traz. É preciso ponderar e planejar antes de tomar uma ação, como está dizendo. Controlar nossas emoções. Isso também é um treino. Também temos que adquirir a disciplina de nos policiarmos. É um comprometimento que eu falei. A todo momento estamos comprometidos com Cristo. E Cristo nos incentiva a nos controlarmos. Isso traz uma significativa representação do cristianismo. É até uma caridade com o nosso irmão, que muitas vezes vem com toda doçura falar com a gente e nós explodimos com ele. Mas é necessário também que nós tenhamos uma ação. Ou seja, temos que tomar uma decisão. Como rei, se nós vamos nos comprometer, então tomemos uma decisão. Que seja sim, que seja não, mas tome uma decisão. Mas não é qualquer decisão. Não é só qualquer ação que nós temos que tomar. Tem que ser a ação correta. E o nosso parâmetro é Jesus Cristo. Nós que somos cristãos temos o parâmetro de Jesus Cristo. Ele tem outros parâmetros. Temos outros espíritos que passaram que deixaram o seu exemplo. Seu exemplo de paz, de autocontrole, de benevolência, de disciplina. E nós podemos emular isso na nossa vida, até que se torne nosso.
Ah, Eli, mas eu não consigo. Você não consegue, eu não consigo algumas coisas, nós não conseguimos algumas coisas. Por quê? Porque nós não treinamos o suficiente. Nós não nos comprometemos o suficiente. Nós não decidimos que iríamos fazer isso. Se a gente, aqui encarnado, nessa escola que é a vida, não nos comprometemos, só estamos participando, estou participando, mas eu não quero fazer nada. Nós não vamos treinar. E alguns treinos são realmente difíceis. E Jesus não esconde isso. É bem isso que ele quer dizer. O contexto dessas parábolas, eu vou trazer um pouquinho, né, no capítulo 14. Vocês podem ler depois, né, Lucas 14, que Jesus está no meio de uma multidão, está perante os fariseus, né, ele está indagando a postura deles, o comprometimento deles, né? Eles estão sendo pessoas superficiais com a fé, com a religião, com a postura, porque a qualquer acontecimento da vida, eles estão desanimando. Eles não estão mostrando a verdadeira religião, a verdadeira postura. Para ser cristão tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Hoje, nós estamos numa posição ainda muito confortáveis. Na época de Jesus, e posteriormente a sua ressurreição, né, a sua morte, seu desencarne, era difícil ser cristão. Cristão era morto, era apedrejado, não era bem visto. Hoje, ser cristão é quase que um chamado. Seja cristão. Mas, nós espíritas, somos sempre chamados a uma fé raciocinada, certo? Para pensarmos. Então vamos pensar um pouco. Somos cristãos, nos colocamos como cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Somos discípulos, então. Podemos falar que nós somos discípulos. Assim como os 12 próximos, somos discípulos, né, contemporâneos de Jesus Cristo. Seguimos os seus ensinamentos, estudamos seus ensinamentos e temos que colocar em prática os ensinamentos. Colocarmos em prática não somente na casa espírita, mas colocarmos em prática a todo momento. Ah, só em ação, ele? Não. Aqui também. Porque de que vale? De que vale? E continuando o pensamento raciocinado sobre a fé, se nós que temos essa consciência do plano espiritual, nós que temos exemplos e temos muitas psicografias de relatos de amigos que já desencarnaram, de irmãos nossos que já passaram para o plano espiritual, né? Retornaram para o plano espiritual, eu prefiro falar assim. E sabemos que aqueles que se condicionaram, né, com disciplina aos ensinamentos e preceitos de Cristo, ao retornarem ao plano espiritual, voltaram com uma satisfação pessoal. Voltaram com o reconhecimento dos amigos espirituais que ali aguardavam. Porque nós insistimos e insistimos e insistimos em manter uma postura que não considera o plano espiritual. Totalmente materialista. Por quê? Porque ainda nos mantemos numa situação ainda aquém de um verdadeiro discípulo. Porque qualquer coisa do plano material nos abala a tal ponto que a nossa fé é deixada de lado.
que a nossa disciplina é deixada de lado. Ai, mas tem a vida é tão curta. Não. A vida é eterna. Esse episódio é curto. E por ser curto, nós temos que aproveitar ao máximo. E nós, espíritas, cristãos, temos que aproveitar ao máximo para crescermos como espíritos, progredirmos como espíritos, né? Nos comprometendo. Veja a diferença que nós temos uma atividade espírita ou com a nossa família, por exemplo. Aqueles que são pais, por exemplo, têm uma responsabilidade, um comprometimento com seus filhos. É como um rei guerreiro. A partir do momento que você tem um filho, você não tem mais a escolha de, não quer. Não, você tem que fazer o melhor. Não é? Vamos pegar um outro exemplo. Quando estamos enfermos, ou nós procuramos ajuda clínica, ajuda psicológica ou espiritual, ou iremos piorar o quadro. Temos que tomar essa decisão. Irmãos, muitos vão procurar o cristianismo, a doutrina espírita, no momento desse. No momento de queda. No momento de tristeza. Quem já está familiarizado com a doutrina espírita, sabe que não precisamos disso. Podemos, nós, usarmos nosso livre-arbítrio para irmos para o nosso melhor. Temos falhas? Com certeza. Mas nós temos um modelo. Temos um caminho. E boa parte, para não dizer 100%, é nossa responsabilidade, é o nosso querer. Vai acontecer problemas? Sempre. Quando a vida estiver tranquila, ocorrerá um novo desafio. Porque a vida é isso. Ela veio para nos desafiar. Nós nos colocamos aqui, na Terra, para esses desafios. Colocarmos à prova os nossos ensinamentos, a nossa experiência. Então, não vamos só participar. Tem muita gente participando da vida, mas não está comprometido com nada na vida. E eu digo, nem consigo mesmo. Raciocinando mais um pouquinho. Uma das máximas de Jesus. Ame teu próximo como a ti mesmo. Como irei amar meu próximo se eu não sou comprometido nem comigo? Pegaremos um exemplo. Saúde física. Alguém tem vício aqui? O vício está ganhando a luta, a guerra? Porque você começou essa guerra com você, com a sua saúde. O vício está ganhando? Então você entrou numa batalha na qual você não pesou os soldados adversários. Eles estavam com 20 mil e você entrou com 10 mil. Ou seja, a vontade de manter o vício é maior do que a vontade de deixá-lo. Você é comprometido mais com a sua saúde ou com a sua doença? Está se amando? Quem ama, cuida. Está cuidando da sua saúde? Isso é só um exemplo. Poderíamos colocar a família, poderíamos colocar o nosso comprometimento com a casa espírita, com a caridade, com a benevolência. Se não é espírita, com a religião na qual escolheu, na qual decidiu se comprometer. Né? E eu gostaria de finalizar aqui, então eu vou terminar o capítulo, porque Jesus traz mais uma analogia com o sal, que ele diz o seguinte: sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar?
nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, Jesus nos disse mais de uma vez, sois o sal da terra. Ou seja, nós que aqui estamos, nós temos o poder de alterar a terra. Temos o poder de criar novas coisas, de melhorar a vida nossa, do planeta, dos seres vivos. Ou seja, se estamos comprometidos, nós conseguimos fazer as coisas. Se a sua vida parece que está uma bagunça, eu posso afirmar que é falta de comprometimento sua consigo mesmo. Por mais que seja devastador para a sua vida. Seja no âmbito material, seja no âmbito emocional, seja no âmbito físico, saúde física. É falta de comprometimento. Falta nos comprometermos. Falta-nos ter sabor e manter o sabor do sal. Se perder o sabor, se perder o ânimo, mantenha o bom ânimo. Se perder o ânimo, o comprometimento em si viver, de ter a coragem de viver, a torre nunca acaba. E se entrar numa guerra sem observar o inimigo, vai ter uma derrota humilhante. Vai se comprometer com a derrota. A oportunidade que nós temos, e que Deus, com sua misericórdia tão grande, são as reencarnações. E estamos encarnados. Então, como está aqui na parábola, e Jesus frisa isso mais de uma vez, e quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. O que ele quer dizer? Então, eu não sou tão bom, eu não posso... Não, não é isso. Ele quer dizer assim, se comprometa. Haja como meu discípulo. Seja cristão. Mas não só entre os cristãos. Seja cristão a todo instante. Seja cristão com você. Seja cristão com sua família. Seja cristão com seus irmãos também. Eu agradeço a oportunidade. Eu finalizo a palestra aqui, com as parábolas. Muito feliz de estar participando desse projeto. O nosso lar, aqui de São Carlos, ele tem algumas atividades. E temos lives também, às terças-feiras, às quintas-feiras. Temos palestras. O Alexandre já participou presencialmente, viu a palestra dele. Né? Temos a parceria, então presta atenção no Facebook, está sempre sendo divulgado. O Vado faz um excelente trabalho aqui em São Carlos, de divulgar todas as palestras que estão vinculadas ao Centro Nosso Lar, e essa parceria bonita aí de amigos de longa data. Né? Então, temos também alguns projetos sociais aqui da Casa Nosso Lar. Temos uma feijoada, né? Quem estiver passando em São Carlos, quiser pegar o número, fique à vontade. Tudo em prol das crianças, que nós temos uma creche na qual o centro é vinculado. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Alexandre. E a todos que assistiram. Eli, a gratidão é nossa. Eu sempre falo isso, eu não gosto de comentar a palestra, porque parece que você está dando pitaco, mas não é um comentário, não. Você vai ver depois, entra nos comentários, a gente sempre fala para os palestrantes entrarem depois, para dar uma olhada, até por uma questão de feedback. Eu gosto de olhar até para a gente saber como é que as pessoas se sentiram, né, o que acharam.
E você tocou em alguns pontos, Eli, muito importantes para as casas espíritas, para quem está assistindo, para quem frequenta a casa, né? E eu digo que o espírita está ficando muito melindroso, né? A gente não pode falar muito em, olha, precisa trabalhar, precisa fazer, se assume compromisso, vamos fazer, que as pessoas já falam assim, mas eu já vim para o espiritismo, aqui pode tudo e tal, e aí começa a escutar cobrança, e eu acho que você foi muito feliz na construção. Então, depois entra realmente nos comentários, tem muito comentário bacana, muita gente, o pessoal já está acostumado a participar, então você vai ver que tem, olha, eu tenho esse vício, eu tenho essa dificuldade, tem uns que a mãe acompanha, a Priscila está acompanhando, a mãe dela acompanha no YouTube, e ela por aqui para não dar briga na página do Facebook, uma fica no YouTube, outra aqui, mas a mãe entrega a Priscila toda hora, então depois você acompanha os comentários lá. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo carinho, ter aceito o convite, né, de estar com a gente. Espero que seja a primeira de outras que a gente vai estar junto. Se Deus quiser, logo estaremos presencialmente próximos. Aquilo que eu te falei, agora em agosto eu tinha marcado, já tinha até desmarcado a nossa presencial aqui, no centro, que é o mesmo dia, né, por isso que eu tenho essa dificuldade de estar aí em São Carlos, porque é na terça, né? Mas a primeira terça-feira de agosto está marcada uma minha. Acredito eu que, infelizmente, ainda vai ser online. Quem dera já pudesse estar presente, mas... Que assim seja, vai ser em breve. Tomara que a gente esteja realmente logo junto. Mas, de novo, viu? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Parabéns pela maneira com que você conduziu. Uma parábola que realmente não são parábolas não tão conhecidas, né? E que eu acho que que é o grande objetivo, eu falo que são as palestras, as transmissões, que é fazer com que a gente realmente sinta o cutucão, né? Sinta pelo menos alguma ponta de, peraí, isso eu preciso mudar, aí muita gente falando, eu tenho esse vício, eu tenho essa dificuldade. Eu acho que o objetivo das palestras são essa, aquilo que eu sempre digo, se a gente sair da palestra chorando porque o poema que foi declamado no final foi lindo e o resto da palestra inteira eu não lembro o que falou, perdi uma hora do meu dia ou a meia hora que a gente está fazendo. E eu acho que você realmente conseguiu fazer isso. Depois você entra nos comentários e você também vai ter essa percepção. Então, obrigado de novo no coração. O Wander está falando aqui, o Wander estava escondidinho. Eu já falei que eu fiz propaganda dele, do Teu Almeida, que são os responsáveis por ter me enfiado nessa fria que é a doutrina espírita. Mas está te dando um abraço, está te dando parabéns também. Muitas outras pessoas, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas muita gente mano. te cumprimentando, e depois você entra lá com calma. Gente, para todos também, boa noite, obrigado pela companhia. Lembrando que amanhã nós vamos ter uma manhã muito especial, às 11 horas, também em parceria com o Nosso Lar, a Educação Espírita Infantil, e amanhã nós vamos ter uma experiência nova, de novo, que nós vamos colocar a molecada para falar. Nós vamos ter o Nicolas, que é filho da Paula, do Família com Jesus, e do João Pedro, filho do Daniel, que já fez uma das parábolas aqui com a gente, os dois crianças, e vão falar o que eles entenderam dos últimos 4 sábados. Eu estou super curioso para ver o que vai dar isso. Eu acho que vai Essa ser molecada é esperta, viu? Então, e acho que tem que deixar esse povo falar, né, Eli? Eu acho que eles estão aí para trabalhar. Já que nós somos velhos, nós não estamos mais trabalhando direito, vamos ver se essa molecada toma a frente do negócio. O avatar de criança, mas o espírito já é antigo já. E já preparado, né? Eles já vieram mais preparadinhos do que a gente. Eli, obrigado de coração pelo carinho, pela atenção, tá bom? E aí fiquei sabendo que Santa Maria, falei para você brincando, mas é um irmão que eu tenho um carinho, uma admiração, e realmente é um irmão que eu tenho. E aí saber que você já ganhou mais um amigo aqui, tá bom? Muito obrigado. Gente, boa noite a todos, até amanhã.